Olá, estamos começando mais um Dia a Dia com Deus. Este que é um programa feito com muito carinho pela Primeira Igreja Batista de Curitiba, com o objetivo de levar um pouquinho da Palavra de Deus aí para a sua vida, para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. E nessa semana nós estamos num clima de patriotismo, contando um pouquinho da história dos cristãos no Brasil. A primeira celebração protestante no país aconteceu em 10 de março de 1557, graças à presença de um grupo de franceses calvinistas que se instalaram em uma das ilhas da Baía de Guanabara. Mas nessa época, celebrar um culto diferente do que era permitido pela Igreja Católica era proibido e a consequência era a forca. Foi o que aconteceu com aqueles primeiros protestantes em solo brasileiro. Muitos dos franceses conseguiram fugir, mas 5 deles foram presos e na prisão escreveram sua confissão de fé, que ficou conhecida como Confissão de Guanabara. Você vai acompanhar um trecho desse texto que custou a vida desses pioneiros. Segundo a doutrina do apóstolo Pedro, em sua primeira carta, todos os cristãos devem estar sempre prontos para dar razão da esperança que neles há. E isso com toda a doçura e benignidade, nós, abaixo assinados, Senhor de Villegagnon, unanimemente, segundo a medida de graça que o Senhor nos tem concedido, damos razão a cada ponto, como nos haveis apontado e ordenado, começando no primeiro artigo. Cremos em um só Deus, imortal, invisível, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas, tanto visíveis como invisíveis, o qual é distinto em 3 pessoas, Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não constituem senão uma mesma substância, em essência eterna e uma mesma vontade. O Pai, fonte e começo de todo o bem, o Filho, eternamente gerado do Pai, o qual, cumprida a plenitude do tempo, se manifestou em carne ao mundo, sendo concebido do Santo Espírito, nasceu de Maria, feito sobre a lei para resgatar os que sob ela estavam, a fim de que recebêssemos a adoção de próprios filhos. O Santo Espírito, procedente do Pai e do Filho, mestre de toda a verdade, falando pela boca dos profetas, sugerindo as coisas que foram ditas por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Esse é o único consolador em aflição, dando constância e perseverança em todo o bem. Cremos que é mistério somente adorar e perfeitamente amar, rogar e invocar a majestade de Deus em fé ou particularmente. Cremos que nosso Senhor Jesus Cristo virá julgar os vivos e os mortos de uma forma visível e humana, como subiu ao céu, executando tal juízo da forma que nos predisse no capítulo 25 de Mateus. Tendo todo o poder de julgar, a ele dado pelo Pai, sendo homem. Cremos que pertence só à palavra de Deus perdoar os pecados, da qual o homem é apenas ministro. Portanto, se ele condena ou absolve, não é ele, mas a palavra de Deus que denuncia. Agostinho diz que não é pelo mérito dos homens que os pecados são perdoados, mas pela virtude do Espírito Santo. Porque o Senhor disse aos seus apóstolos: recebei o Espírito Santo. Depois acrescenta: se perdoares a alguém os seus pecados. Cremos que nosso Senhor Jesus Cristo é nosso único mediador, intercessor e advogado, pelo qual temos acesso ao Pai, e que, justificados no seu sangue, seremos livres da morte. Que com Ele, já reconciliados, teremos plena vitória contra a morte. Esta é a resposta que damos aos artigos por vós enviados, segundo a medida e porção da fé que Deus nos deu,
suplicando que lhe praza fazer que em nós não seja morta, antes produza frutos dignos de seus filhos, e assim, fazendo-nos crescer e perseverar nela, lhes rendamos graças e louvores para sempre. Assim seja. Esses homens foram fiéis aos seus princípios, honrando a sua fé até a morte. Para você, essa é mais uma bonita história de fé, mas saiba que ela guarda um exemplo precioso para os nossos dias. Você vai acompanhar em alguns instantes a mensagem do pastor Pascoal Piradini Júnior sobre este assunto. Uma das coisas que me impressiona é pensar nos mártires da fé, porque muitas vezes nós imaginamos essas pessoas tão distantes de nós, mas na verdade eles eram pessoas que tinham os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que eu e você temos. A única diferença é que eles estavam dispostos a se comprometerem com a verdade da sua crença e assumiam publicamente, não importasse quais fossem as dificuldades, aquilo que representava a sua crença, a sua fé. Por isso alguns foram mortos, alguns foram perseguidos e talvez fosse tão fácil não ser, bastava mudar de opinião ou jurar uma mentira. Mas eles não conseguiram fazer isso, porque eles entendiam que isto seria negar a sua consciência, a sua fé e o Cristo que eles adoravam. Me faz isso pensar nas palavras de Pilatos, antes da crucificação de Jesus. A Bíblia diz assim em Mateus 27, verso 22, perguntou Pilatos, que farei então com Jesus chamado Cristo? E todos responderam, crucifica-o. Esta cena para mim é impressionante. Uma semana antes, Jesus havia entrado na cidade de Jerusalém e as pessoas tiravam os seus mantos, colocavam no chão, pegavam ramos, colocavam no chão para formar um tapete pelo qual Jesus caminhasse. Uma semana depois, só uma semana, a mesma multidão que ovacionou Jesus e disse Hosana ao filho de Davi, era aquela que nesse instante dizia, crucifica-o. O que mudou? Simplesmente a incitação de líderes poderosos. Os escribas, os fariseus, os sacerdotes de então incitaram a multidão e a multidão foi influenciada pelas forças políticas, culturais e pelas forças religiosas do seu tempo. E aquilo que estava na consciência, no coração deles uma semana atrás, mudou. Eu quero dizer que esta pergunta de Pilatos, o que você vai fazer de Jesus chamado Cristo, é uma pergunta que se repete todo dia na sua vida. Quando você sai de casa e vai trabalhar, você está no trânsito, alguma coisa está acontecendo e você tem que tomar decisões, você tem que responder a essa pergunta. O que é que você vai fazer com Jesus chamado Cristo, aquele que você diz que você tem fé, que você guarda dentro do seu coração? E muitas vezes você diz, Senhor, Tu és o Rei da minha vida. E aí então os seus atos, as suas palavras, os seus gestos vão refletir isso e você será um discípulo de Jesus vivendo aqui na terra. Porém, em algumas vezes você vai ser como aquela multidão. Naquela hora, de acordo com o contexto, você vai dizer, crucifica-o, porque agora eu não posso ter pacto com ele, porque não me é conveniente. É interessante como a nossa fé muitas vezes é manipulada por um sentido de conveniência. Nós não estamos servindo a Jesus porque cremos nele, ou porque a nossa alma está ligada de todo o coração a ele, porque temos uma experiência viva com ele. É porque convém ser cristão, convém nesse instante ter algum valor, ou talvez não convenha nesta hora e eu me esqueço de todos os valores da minha fé. Esta é a pergunta de Deus para nós. O que você quer fazer de Jesus, o Cristo, o Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário por você,
que tem o poder de perdoar os seus pecados, de transformar a tua vida, mas que quer habitar o seu coração e te ensinar a viver um tipo de vida que reflita a sua glória. Que você seja esse instrumento dele aqui na terra. Olha, quando nós estamos repetindo junto com a multidão, crucifica-o, na verdade, nós estamos fazendo com que tudo quanto de fato acreditamos, ou tudo quanto aprendemos a respeito da fé, deixe de ter valor na nossa vida. Eu me lembro de uma moça trabalhando numa empresa e tendo um grande ganho por causa da sua função de responsabilidade, e ela ouviu uma mensagem na igreja, e essa mensagem falava sobre a nossa atitude como servos de Deus, de honestidade, de justiça. E como muitos outros lugares, esta moça tinha que pagar propina a algumas pessoas para que as vendas pudessem ser feitas. E ela então chegou no final do culto e disse: pastor, o que eu vou fazer? Porque essa é a única maneira de eu sobreviver nesse campo de trabalho, porque todo mundo faz isso. E eu disse: talvez todo mundo faça, mas você tem que viver segundo a sua consciência. E é interessante que aquela mulher teve a coragem de chegar para os seus chefes e dizer: olha, Jesus é o Senhor da minha vida, e eu não posso continuar vivendo desse jeito e fazendo estas coisas. E não importa qual seja a consequência, eu quero fazer aquilo que a minha consciência manda e pede. Às vezes, ouvir esta pergunta, que farei de Jesus chamado Cristo, tem preço. Aqueles que assinaram a Confissão de Guanabara pagaram com a vida. Nós não temos que pagar com a vida, mas nós temos que pagar com uma fé que seja verdadeira, comprometida e fincada em princípios que se revelam na prática da nossa vida. O que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Que Ele seja o Senhor da sua vida e que você não esteja dizendo com seus atos: crucifica-o. Estamos terminando mais um Dia a Dia com Deus, deixando já um convite para você, homem, que tal participar de uma reunião, uma grande celebração para os homens aí da nossa cidade. É o Homens em Ação que acontece aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba, às 7h30 da noite. O telefone é o 3091-4347. Você é o nosso convidado, estamos na Rua Bento Viana, número 1200, no Batel. E amanhã estaremos de volta aqui com mais um Dia a Dia com Deus.